Bom dia, pessoal. 7 da manhã, vamos sair da cama, tá na hora de trabalhar. Hoje é dia 12 de março de 2026. Nós estamos começando aqui a penúltima edição da Semana do Desperta e eu espero que você desperte com bastante alegria e com bastante paciência para acompanhar aqui o noticiário que está muito quente no encerramento desta semana, tá bom? Vou logo falar aqui quais são os temas, porque as coisas começam a entrar nos eixos agora. Olha, a primeira coisa que nós vamos tratar hoje aqui no programa é sobre as relações entre o Grupo Globo e o banqueiro Daniel Worcaro. Uma reportagem do Rodrigo Viano, nosso companheiro, apresentador e editor do Urgente e do N2, mostra exatamente onde é que havia proximidade de interesse, inclusive muito dinheiro envolvido em relações de patrocínio e tudo mais que você vai ver daqui a pouquinho como é que funcionava nessa relação intrincada, tá? E talvez você vá começar a entender por que o ex-presidente do Banco Central, Campos Neto, não aparece nos noticiários da Globo. Tá? Daqui a pouquinho o Rodrigo Viana vai contar isso pra gente. Uma anotação aqui de algo muito importante para o Brasil, mas especialmente importante para o Israel, porque foi aqui que esse assunto começou a ser investigado, né? As relações de Antônio Rueda e de Ciro Nogueira com o baronato do PCC. Os dois grandes lavadores de dinheiro do PCC declararam, numa proposta de delação premiada, que Antônio Rueda é, sim, dono das empresas dos aviões que transportam os chefes do PCC. Tudo isso você vai ver ao longo da edição de hoje. Em Brasília, o ministro Dias Toffoli finalmente se declarou suspeito de participar da próxima decisão que diz respeito ao banqueiro Daniel Worcaro, que já foi seu sócio no resort Itaiaia, e não vai votar, né? O relator escolhido para julgar a prisão de Worcaro é Cristiano Zanin. E o que mais nós temos? Temos a situação lá no Estreito de Hormuz. 13 navios já foram atacados, há uma fila enorme de petroleiros e você vai ver essa fila comigo hoje aqui ao vivo nessa edição, tá bom? Esses são os destaques do dia de hoje. Eu repito para você que você saia da cama logo e tenha um bom dia, porque já são 7 horas e... quantos? 7 horas e 2 minutos da manhã. Beleza. Então vamos lá. Alex, bom dia. Cadê você, Alex? Bom dia, apareci aqui. Bom dia. Hoje você apareceu cedão aqui, porque eu corri com as manchetes aqui, né, Alex? Sim. Tudo bem? Bom dia, Panunzo. Bom dia a todos. Sim, hoje está um pouquinho mais cedo, porque o programa está cheio de coisas e estamos aqui um pouquinho para tentar deixar um pouquinho mais leve esse início de dia aqui no Desperta, Panunzo. Muito bom. E quais são as novidades na sua área? Perfeito. Na minha área, Panunzo, ontem ocorreram 4 jogos da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Começamos com o Atlético Mineiro ganhando de 1-0 ali do Internacional. O Bahia empatou 1-1 contra o Vitória no Clássico Bavi. O Corinthians perdeu de 2-0 ali pro Curitiba. O Anderson tá muito triste aqui porque o time dele perdeu ontem. E para finalizar, o Flamengo ganhou de 2-0 ali do Cruzeiro e foi um jogo muito bom ali para a equipe carioca. E para finalizar a rodada, Panunzo, teremos o jogo entre Remo e Fluminense, Vasco e Palmeiras, São Paulo e Chapecoense e Grêmio e Bragantino, Panunzo. Muito bom. Isso tudo para hoje, né? Isso. Muito Esses bom. 4 jogos vão acontecer hoje à noite e para finalizar essa quinta rodada, e amanhã a gente traz os resultados juntos com a tabelinha final aqui da quinta rodada, e se Deus quiser o Palmeiras vai continuar em primeiro ali. Tá bom. Sei não, hein? Seguindo o ritmo do ano passado aí, começa tudo bem, se bem que esse ano começou com título já, diferente do ano passado, que começou com várias possibilidades e nenhum título, né? Sim. Paulistinha para nós palmeirenses e Paulistão para os restos dos rivais. Valeu, Panunzo. Muito bom. Abraço para você, obrigado, viu? Abraço. Pessoal me criticando aqui na nossa área de comentários, recebi várias mensagens dizendo que a minha conversão ao Mirassol não é uma conversão justa, que preferiu me ver no Palmeiras, outros falando que eu sou a cara do São Paulo, não sei se isso é um elogio ou se é uma crítica. Hein, Alex, aparece aí. Por que a minha conversão ao Mirassol, eu sou um dos poucos mirassolenses fanáticos que o mundo conhece, viu, Alex? Sim. Então, eu creio... às vezes eu acompanho os comentários aqui e eles falam que o Mirassol é gerenciado pelo empresário da direita. Então é por isso, mais ou menos, que tem essa rejeição da audiência. Entendi. Isso me associa com a direita do país. Vou Isso. pensar melhor sobre o Mirassol, então, tá? Mas eu concordo com os comentários, você tem a cara do torcedor palmeirense
ali da Barra Funda, Panuso. Muito Vamos para obrigado. um jogo que você vai se apaixonar ali pelo Palmeiras. Isso é um elogio, é isso? Isso Eu mesmo. sou a um cara elogio. do Palmeiras. Isso. Tá bom, obrigado, Vamos viu? Valeu, não sei se é em relação à idade, ao endereço ali na Barra Funda, mas enfim, vamos tocando aqui. Pessoal, vou mostrar para vocês agora os destaques aqui na capa do ICL. Hoje o noticiário está quentíssimo. O ICL, cada dia que passa, ocupa uma posição mais importante relativa aí aos assuntos que movem o país, né? E hoje nós temos essa manchete espetacular aqui, olha, Beto Louco e o primo, né, os dois grandes lavadores de dinheiro do PCC, entregam à polícia as ligações de Antônio Rueda com a empresa de táxi aéreo. Quem é Antônio Rueda? Antônio Rueda é o presidente do União Brasil. E ontem foi um dia muito ruim para o partido, porque o prefeito de Salvador, ACM Neto, né, descobriu-se que a empresa dele recebeu 3 milhões e 600 mil reais de um fundo administrado pela REAG. Diz que está tudo declarado e tudo mais, mas a relação está ali consagrada, né? Mas essa reportagem que está na capa do ICL, a gente vai ver daqui a pouco, é extremamente importante. Não é só porque ela confirma a denúncia que foi feita originalmente aqui no ICL e da qual, aliás, a imprensa hegemônica duvidou durante muito tempo, não deu o assunto. O ICL aqui batendo duro nesse assunto e todo mundo caladão lá, né? Porque falar de Antônio Rueda e Ciro Nogueira nesse país mete medo em jornalistas. Vocês já viram um país em que jornalista tem medo de notícia? Sabe? O cara fica lá de trás da mesa dele na redação, esperando que nada aconteça para não ter que se desgastar, se aborrecer com levar a informação para o patrão dele, que certamente é amigo dos alvos do noticiário, sabe? É assim, jornalista que tem medo de notícia. Chegou a notícia lá na mesa, quem vai dizer, não, uma notícia, não! E aí a vida dele vira um inferno porque tem que negociar a publicação, ou tem que aceitar uma ordem para barrar, ou tem que repassar a ordem para a redação. É assim mesmo que funcionam as engrenagens de um grande veículo de comunicação de massa no Brasil, tá? Onde a cultura ainda hoje é a da venda de proteção, tá? Implícita ou explícita. Bom, vamos seguir aqui. Segunda manchete do site é essa virada que aconteceu, né? O ministro Dias Toffoli finalmente tomou, sei lá, um copo de desconfiômetro e se declarou impedido de julgar a prisão do Vorcaro, né? E o novo relator da CPI do Master, dos assuntos relativos à CPI do Master, é o ministro Cristiano Zanin. E agora vamos testar os nervos do ministro Cristiano Zanin, né? A próxima manchete hoje no nosso site é esta aqui que você vai ver, daqui a pouquinho o Rodrigo Viana vai estar aqui com a gente, né? As relações entre o dono do Banco Master e os patrocínios desse banco a eventos da Rede Globo. Por exemplo, o Carnaval no Rio de Janeiro, o camarote perdulário lá com uma área privada para Daniel Vorcaro e os seus convidados, né? No ambiente de luxo e ostentação que ele sempre proporcionou, digamos assim, a quem era objeto de interesse da sua atividade comercial. Gente, olha só que bonitinho. Deputados federais dão um tomé no trabalho, né? Para quê? Não é para ir para um assunto de interesse, uma reunião de interesse do país, nada disso, para ir em jogo de futebol, tá? Olha só, festas a jogos do Flamengo. Daqui a pouquinho nós vamos ver o que eles fazem quando não estão no plenário, lembra? Eles falam, não, nós estamos nas bases, né? As bases as bases do estádio de futebol e as bases da balada, né? Veja só que absurdo, os alunos do ITA criaram um jogo em sala de aula baseado no caso Epstein, um jogo matizado pela misoginia, né? E os secretários de Educação estão pressionando o Ministério da Educação porque acham que tem pouca aula para a formação de professores, embora isso possa parecer um absurdo, um paradoxo, tá bom? Esses são, por enquanto, os destaques que nós temos para você no dia de hoje. E agora eu vou falar um pouco da meteorologia, para que você saiba que o tempo que você vai enfrentar. E hoje chove em boa parte do território brasileiro. O Alex já vai colocar no ar a página do Instituto Nacional de Meteorologia, que está aí. Olha aí, ó, São Paulo está chovendo sem parar. Entra aí, Alex. O Alex está falando aqui no meu ouvido. Fala aí. Estou aqui. Fala. Não, mas entra no ar aqui também, deixa as pessoas choverem. Sei. Aí, o que aconteceu com a chuvarada aqui? Desde manhã, desde a hora que eu acordei para vir aqui pro Desperta, pro ICL, e tá chovendo sem parar, desde ontem, aliás, que eu fui pra academia e voltei. Tá uma chuva, aquelas chuvas chuviscando.
É a chuva de molhar bobo, né? A tradicional chuva de molhar bobo, né? Aquela que só molha quem fica paradão no meio da rua. Uma garoinha mais forte. Mas Sim. bom que assim, o verão tá se encerrando aí sem essas catástrofes, né, de chuva demais que a gente viu que 2 semanas atrás provocaram pânico e pavor lá em Minas Gerais, né? Mas o mapa do Brasil mostra hoje que nós vamos ter tempo severo, toda essa região amarela. E olha, aqui na região, olha, do estado do Rio de Janeiro, né, de Campos até a divisa de São Paulo com o Paraná, e nessa área da Serra da Mantiqueira, da encosta da Serra da Mantiqueira, incluindo a região metropolitana de São Paulo, estão previstos aí grandes volumes de chuva. Tem 2 avisos aqui de tempo severo. Vamos ver quais são? Olha, o grau de classificação do anúncio é aqui, olha, grande perigo, em vermelho aí, tá vendo só? E onde é que vai cair isso aqui? Isso aqui vai cair aqui, olha, em toda essa região, tá vendo, ó? Sul de Minas, boa parte do estado do Rio e o leste do estado de São Paulo, tá? Incluindo a capital nessa mancha aí. O que pode acontecer? Chuva superior a 60 litros por metro quadrado de área a cada hora ou mais de 100 milímetros no acumulado do dia, né? Com grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas em cidades com áreas de risco. Essa é a previsão do INMET para essa área aí. Eu vou voltar aqui para o mapa agora, porque são 2 alertas. Esse outro aqui, acho que é exclusivamente para o litoral do estado de São Paulo. Vamos ver o que ele diz. Não, é a mesma coisa. O alerta está duplicado na página do Instituto Nacional de Meteorologia, tá bom? Então, vamos lá para a gente ver a temperatura, as temperaturas, como é que vão ficar? Vamos ver aqui, olha, aqui está o mapinha do Brasil e eu vou ter que mudar aqui, peraí, para você poder ver o mapa todo. Alex, por favor, corrige para mim aí a posição do mapa, se você puder. Eu vou diminuir aqui, pronto, tá aqui, ó. Agora vai caber na tela aqui para você ver. Então vamos lá, começando pelo Rio Grande do Sul, gente, chove em quase todas as capitais do Brasil hoje, todas, tá? Chove em todas as capitais do Brasil hoje. Vamos lá, começando pelo Rio Grande do Sul, pancadas de chuva isoladas, quer dizer, não deve chover muito, com temperatura máxima de 29. Em Florianópolis vai a 28, em Curitiba a 23 graus Celsius. Em São Paulo, aqui o dia começou com 17 graus, né? Uma temperatura já prenúncio do outono. E a máxima vai ser baixa também, vai a 23 graus. No Rio de Janeiro, a máxima chega a 28, em Vitória, a 32 graus Celsius. Em Belo Horizonte, nuvens e pancadas de chuva isoladas, máxima de 28 graus nas horas mais quentes do dia. No Centro-Oeste, Campo Grande vai ter máxima de 28, chove bastante, Cuiabá também, temperatura chegando a 33 graus. Em Goiânia, 32 graus de temperatura máxima e em Brasília, 29 graus. Como eu falei, chove em todos esses lugares aqui. Em Porto Velho, 32 graus Celsius de temperatura máxima. Em Rio Branco, nuvens e pancadas de chuva com trovoadas isoladas, 32 graus de temperatura. Em Manaus, 32 também. Em Boa Vista, possibilidade de chuvinha isolada com 36 graus. Né? Este Boa Vista realmente é o inferno brasileiro esse ano, hein? Em Macapá, 32 graus de máxima. Em Belém do Pará, 32 também. E em Palmas, no Tocantins, 33 graus, também chove bastante lá em Palmas. Agora vamos para o Nordeste. Em São Luís, no Maranhão, 29 graus de máxima. E não vou nem falar que chove, porque você está vendo aí no mapa, onde está verde, chove, tá? Em Teresina, nuvens e pancadas de chuva com 30 graus. Em Fortaleza, 32. Em Natal, 31 graus Celsius. Em João Pessoa, 33. Em Maceió, 28. Recife, cadê? Recife não apareceu. Recife, 32. Maceió, 32. Aracaju também, 32. E finalmente Manaus, 30 graus Celsius. Chove no Brasil inteiro. Só não vai chover aqui no interiorzinho da Bahia, olha. Do Recôncavo até o norte de Minas Gerais não chove hoje. É quase que um privilégio não ter chuva, né? E também aqui na faixa mais a oeste da região sul, tá? Esta é a previsão do tempo e eu vou correr aqui para a redação do ICL porque a fila está grande hoje e eu vou começar com o Kleber Lourenço, como a gente faz todo dia. Kleber, bom dia. Cadê você? Bem-vindo. Opa, bom dia, Panunzio. Bom dia à comunidade do ICL. Tudo bem? Tudo jóia, Kleber. Muito assunto, né? Vamos começar falando sobre ontem a declaração de impedimento do Toffoli e a indicação ou sorteio do Zanin para conduzir os assuntos relativos à CPI do Banco Master. O que foi que o Toffoli alegou para não participar
Aliás, até a semana passada, a expectativa era de que ele, na maior cara de pau, tentasse votar nesses assuntos também, né? Exatamente. Isso diz respeito à CPI do Master, tá? Não está dizendo respeito à prisão de Vorcara, nada disso. Conta para nós, Kleber, o que deu no Toffoli aí, que ele teve esse despertar de consciência? Olha, Panunzio, o Toffoli ele declarou não só a suspeição para julgar aquele mandado de segurança do deputado Rodrigo Hollenberg, que obriga a Câmara dos Deputados a instalar a CPI do caso Master, mas também ele se declarou minutos depois suspeito de julgar a operação ali que levou à prisão de Daniel Vorcaro e também dos demais membros do que a Polícia Federal chama de milícia do Vorcaro. Então ele se declarou suspeito desses dois casos. A alegação que ele usou em ambas as situações foi de foro íntimo, ou seja, não deixou muito claro ali, apenas fez essa alegação. Como você comentou, Panunzio, havia aquela suspeita de que ele fosse sim participar das votações envolvendo o caso Master, caso ele fosse relator ou a turma em que ele faz parte, a segunda turma, fizesse a votação do caso Master ali, de prisões e outras operações, mas foi totalmente o contrário. Essa decisão do ministro Dias Toffoli vem na esteira de uma verdadeira maratona que o ministro e presidente do STF, o ministro Edson Fachin, vem fazendo nos últimos dias. Ele vem fazendo várias reuniões com os ministros, conversas, sejam elas por telefone, por vídeo, presenciais, explicando e conversando e também entendendo os humores da corte em relação ao caso Master, o que os ministros acham de mais importante, mais interessante, de que seria melhor para a corte e melhor para a sociedade. Então ele vem fazendo uma verdadeira maratona de gabinete em gabinete de ministro para pegar as impressões ali sobre o caso Master de cada um dos ministros. E aí pode falar, Panunzio. Desculpa te interromper aqui, mas a maquininha lá que sorteia o ministro que vai receber os processos tem um comportamento que está despertando suspeitos por aí. Não que seja, não estou espalhando suspeita nenhuma, mas o Toffoli tinha sido de novo designado para relatar uma ação do Banco Master, por sorteio, não é isso? Horas antes de existir. Conta para nós isso aí, por favor. Exatamente. Ele fez o pedido de suspeição dele em ambos os casos, principalmente nesse caso do mandado de segurança, após ele ter sido escolhido pelo sorteio, pelo computador ali que faz o sorteio da destinação dos casos no STF. Então, só para a nossa audiência entender, sempre que chega um caso, é feito se não for o relator ou o ministro responsável pelo caso, não for por prevenção, ou seja, caso um ministro esteja cuidando de determinado caso e surja uma ação no STF ligada ou semelhante a esse caso, isso por prevenção acaba já indo para o mesmo ministro. Se não, é feito o sorteio através do sistema do STF, que até hoje é um sistema fechado e que não houve auditorias externas. Eu lembro que até um tempo atrás o portal UOL tentou ali um pedido para auditar o código-fonte, teve esse pedido negado também pelo STF, mas nesse caso ele recebeu de forma aleatória por esse sorteio a relatoria desse caso do mandado de segurança. Já no caso da prisão de Vorcaro, que ele também julgaria, ele não foi escolhido por sorteio. Na verdade, como é um caso que vai ser julgado pela turma, a segunda turma do STF, e é a turma que o ministro Dias Toffoli faz parte, acaba que automaticamente ele poderia participar da votação. Mas isso também não vai acontecer, porque ele também se declarou suspeito. Muito bom, beleza. Quero só acrescentar aqui as informações do Kleber, uma matéria que está no Globo de hoje. É uma matéria bem importante, mais uma da Malu Gaspar, em que ela afirma assim, só falar desse nome aqui, uma parte da nossa audiência já sente tremor, né? Malu Gaspar. Mas vamos lá. As respostas de Fachin, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes e André Mendonça sobre cachês de palestra. Ela perguntou, com base na Lei de Acesso à Informação, e aqui alguns ministros responderam e outros não. Sabe quem são os únicos dois que declararam que não cobram nada, Kleber? Diga, Panunzio, essa eu estou curioso para saber. Se alguém disser que é o Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes, errou, tá? Não. Justamente, Zanin e Carmen Lúcia, tá? Os dois que se auto-atribuíram a função de estabelecer limites para a atuação de magistrados, né, em um código de conduta que foi muito mal recebido a proposta por lá. São os dois únicos. Vou ler aqui um trechinho para vocês, olha. Dois dos maiores defensores da criação do Código de Ética no Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin e Carmen Lúcia, informaram que não cobram cachê por participação em palestras e seminários. A resposta foi enviada via Lei de Acesso à Informação. Um dos maiores opositores à implantação da medida, o ministro Gilmar Mendes, alegou o seguinte: observo todas as normas éticas da magistratura e não recebo quaisquer benefícios ou vantagens que possam comprometer a independência funcional. Só que se recusou a informar os valores dos cachês.
O relator das investigações, André Mendonça, o que ele disse ao jornal? Ele não respondeu sobre cachês, mas informou ao blog que não há exigência legal para a divulgação de compromissos dos ministros do Supremo, que não existe regra interna prevista no regimento nesse sentido. Desde que assumiu a presidência do Supremo, diz aqui a matéria do Globo, em setembro do ano passado, Fachin elegeu como uma das prioridades da gestão a implantação de um código de ética na Corte. Tá? E a matéria também lembra que a Carmen Lúcia foi escolhida pelo presidente para ser a relatora desse código de ética, que, ao que tudo indica, não sairá tão cedo. É isso, Kleber, para complementar a sua informação. É até interessante você trazer esse ponto, Panunzio, porque o que eu apurei também sobre essa maratona de Fachin nos gabinetes do STF. Ministros vêm enxergando essa iniciativa do Fachin de conversar com cada um, de fazer um acompanhamento periódico e acompanhar as percepções dos ministros sobre o caso Master, com uma espécie de pedido de desculpas informal ou até uma redenção do próprio ministro em relação ao Código de Ética. Por quê? Uma das críticas que é muito comum em relação a essa iniciativa do ministro Edson Fachin é de que ele apresentou ao público e levou a iniciativa primeiro à sociedade como um todo do que antes de um debate fechado entre os ministros, uma apresentação mais detalhada. Então, recorrentemente, os ministros reclamam que, nesse caso do Código de Ética, vem acontecendo ali toda essa discussão através do ministro Edson Fachin, a revelia de uma conversa, um alinhamento, ou até mesmo um acordo entre os ministros, uma conversa para eles entenderem melhor do que se trata. Alguns membros, inclusive de alguns gabinetes com quem eu conversei, falam até mesmo que não sabem sequer o que se trata muito bem porque faltou o diálogo com o ministro Edson Fachin. Então isso vem também numa espécie de desculpas ali de, olha, vou tentar conversar mais com vocês, vou tentar incluir mais vocês nos processos, e a expectativa é de que o ministro Edson Fachin tenha essas conversas de forma periódica e não só nos últimos dias, ou seja, pode ser que daqui a algumas semanas ele já tenha mais uma rodada de conversas para pegar essas percepções, para entender o que está acontecendo e para acompanhar de forma mais próxima o caso Master e evitar qualquer tipo de constrangimento ou crise à corte. Aparentemente, com base nessas decisões do ministro Dias Toffoli de se declarar suspeito, essas conversas vêm rendendo, surtindo efeitos, né, Panunzio? Pois é, vem surtindo efeito. Agora, olha, eu vou falar uma coisa, com relação à expectativa de que o Supremo vote código de ética para limitar esse tipo de coisa, duvido, sinceramente, não tem nenhum interesse nisso. Vou até contar uma história aqui, antecipando uma apuração na qual eu, pessoalmente, estou trabalhando, tá? Tem ministro do Supremo Tribunal Federal que, ao longo das eras aí, estava tão endividado que pediu um empréstimo bancário cujo valor mensal, né, da amortização era maior do que os vencimentos do que ele recebia como ministro do Supremo. E aí sempre vem a cabeça a pergunta, né, mas como é que esse cara sobrevivia? Vocês vão ficar sabendo disso nos próximos dias, tá? É bem interessante essa relação. Kleber, vamos continuar aqui. CPI do crime organizado, o Zettel teve o sigilo bancário dele quebrado. O Zettel era o operador do Vorcara, era o cara que organizava, né, o esquema todo. O que isso representa? Exatamente, Panunzio. Zettel, que foi o principal financiador das campanhas de Tarcísio, o governador de São Paulo, e também do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022, teve o requerimento de quebra de sigilo aprovado na CPI do crime organizado no Senado, e a expectativa é de que nas próximas semanas a comissão já receba esses dados. Outra expectativa também que corre em Brasília é de que nas próximas semanas esses dados sejam vazados integralmente para a imprensa também. Como vem sendo via de regra, com as quebras de sigilos aprovadas nas comissões, elas chegam e já no mesmo dia ou no dia seguinte já estão ali no debate público de forma ampla. Dentro dessas quebras de sigilo estão desde o sigilo fiscal, mas também temos sigilos telemático, telefônico, de demais informações. E isso vem preocupando também alguns parlamentares, já que o pastor Fabiano Zettel ele vem sendo colocado ali como se fosse uma espécie de braço direito de Daniel Vorcaro. Lembrando que Fabiano Zettel também é um dos membros e, segundo a Polícia Federal, uma espécie de chefe operacional da milícia do Vorcaro. Então, muitas revelações podem vir disso e já preocupa a parte considerável de Brasília também o que pode sair desses documentos, Panunzio. Pois é, Brasília está inquieta. Tem gente lá dormindo com um balde de Rivotril do lado da cama para poder completar o sono até a madrugada, antes que os jornais cheguem às bancas, né? Bom, vamos lá, vamos passar para outro assunto, então. Sobre isso nós já vencemos, né? Nós estamos com as informações atualizadas. Vamos falar sobre a questão que o Kleber tem perseguido nos últimos dias, que é a relação entre militares e
e os escândalos brasileiros, mas hoje nós temos aqui com uma ênfase em cima da atuação do Brasil como parceiro do Exército dos Estados Unidos em exercícios navais que acontecem num momento de mega tensão mundial e nas relações mesmo entre os dois países. Né? Vocês estão vendo o negócio da base lá no Paraguai, o tamanho da confusão que está dando. O que está acontecendo com relação a treinamento militar, Kleber? Olha, Panunzio, é uma apuração minha com o Jamil Chad lá no site do ICL, com todas as informações para quem quiser acompanhar com mais detalhes, mas em resumo, as Forças Armadas, principalmente a Aeronáutica, já tem para a próxima semana um exercício militar marcado junto com os Estados Unidos e outros países da América Latina, é o exercício Cooperação 11. O pretexto dele seria para treinar e organizar e melhorar a integração das tropas em operações de resgate, de apoio para desastres, crises humanitárias, mas também há treinamento em relação a situações em crises em regiões urbanas. Não é a primeira vez que esse tipo de treinamento acontece, vale lembrar, e é uma questão também um tanto quanto preocupante, Panunzio. Historicamente, os nossos militares eles têm uma relação muito próxima com as Forças Armadas Americanas. Anualmente são feitos treinamentos, palestras, workshops, adestramentos e todo tipo de integração com os militares americanos que certamente conhecem as nossas Forças Armadas como a palma de suas mãos. E no momento de tensão, de deflagração das tensões ali e a iminência de uma decisão dos Estados Unidos de colocar e categorizar as facções criminosas brasileiras como grupos terroristas, o que permite aos americanos fazerem ataques e bombardeios em território brasileiro, temos mais esse exercício. No ano passado, a Operação Core, que é um treinamento regular entre os exércitos americano e brasileiro, foi suspenso diante da escalada da crise entre o presidente americano Donald Trump com o governo brasileiro. Agora, nesse ano 2026, esse exercício militar entre as aeronáuticas não foi cancelado, ele segue mantido. A fase de planejamento foi encerrada nessa última sexta-feira, com os planejamentos finais para a execução dos exercícios, e na semana que vem já começam esses exercícios. Vale lembrar que os treinamentos entre militares brasileiros e militares americanos não só correspondem a treinamentos em situação de selva, mas também em ambiente urbano. Então é muito preocupante que a gente siga tendo esses treinamentos, siga tendo esse acompanhamento próximo dos militares brasileiros e americanos, da iminência ali de uma nação que já mostrou que não tem a menor preocupação e tem o maior desdém possível com a soberania nacional de qualquer país. Além disso, tem uma outra análise muito importante no nosso site. Eu conversei com a especialista em Forças Armadas, Ana Penido, sobre a subordinação dos militares brasileiros às Forças Armadas americanas e como isso reflete na segurança regional da América do Sul como um todo. Também tem essa matéria lá no site, bem bacana, junto com essa apuração minha com o Jamil Chad, Panunzio. Muito bom. Bom, o último assunto do Kleber hoje diz respeito a combate a agressores de mulheres pelo Congresso Nacional. O que nós temos de informação nessa área, Kleber? Exatamente. Só aproveitando, essa eu vou também convidar vocês a lerem lá no nosso site, serienoticias.com.br, e fala sobre iniciativas tanto do deputado Arlindo Chinaglia, quanto também da Fernanda Melchiona, na defesa das mulheres. Uma impondo ali a instalação de tornozeleiras eletrônicas em agressores de mulheres e outra medida que ainda está em fase preliminar, mas visada em combater grupos de ódio contra mulheres na internet e nas redes sociais. A matéria está completinha no nosso site também, para a nossa audiência conferir. Muito bom. Está na tarja aqui para vocês, né? Então, cadê a tarja? Está aí embaixo. Beleza. Maravilha. O Anderson já vai botar no ar aqui a tarja para você que quer seguir aí a recomendação do Kleber. Kleber, é isso, né? É isso, Panunzio. Bom dia para você, então. Muito obrigado. Até amanhã, sexta-feira, que a gente encerra a semana aqui com o resíduo do noticiário. Tchau, obrigado, sim. Viu? Tchau, tchau, até mais. Daqui a pouquinho eu vou ter aqui comigo o Rodrigo Viana, que vai contar para a gente sobre algo incrível, que são as relações entre Daniel Vorcaro e o pessoal da Rede Globo. E aí você vai descobrir por que lá não aparece o nome do Roberto Campos Neto em lugar nenhum. Tá? Mas antes de falar sobre isso, eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo lá no Oriente Médio, porque o noticiário está muito quente, né? Lá no Estreito de Hormuz, o tráfego de transatlânticos está restrito por ataques que o Irã tem promovido. Já foram atacados lá 13 navios petroleiros. Nós temos aqui no nosso site hoje a imagem de um desses ataques. Olha, esse navio foi atacado por um drone. E isso acaba fazendo com que o tráfego de petroleiros ali
fique paralisado, né? Vou mostrar para vocês aqui como é que está a movimentação de navios lá em tempo real, tá? Eu acabei de fazer aqui um print do site Marine Traffic que mostra a movimentação imediata, a movimentação up-to-date dos navios. Olha, está aí para você. Todos esses pontinhos vermelhos que você está vendo aí na imagem do lado direito são petroleiros que estão nas imediações dessa passagem do Estreito de Hormuz, que é essa rótula, né? Que fica aí em cima, olha onde está o meu mouse, acho que você não está vendo porque está muito pequenininho, mas essa rótula, que parece ser um joelho aí, é um canal que tem apenas 33 quilômetros de largura e por onde passa 20% do petróleo produzido no mundo, tá? Agora, repare bem a quantidade de navios que estão aqui, olha, nessa região aqui, tá vendo só? E também, opa, aqui não, aqui saiu a imagem, aí não é bom. E aqui, olha, esperando uma passagem aqui por essa rótula. Esse aqui é o joelho que eu falei, tá? O Estreito de Hormuz é isso aqui. Então tem um acúmulo de navios transatlânticos aqui, tem outro acúmulo aqui dentro de navios esperando para sair. O que se vê em formato de seta são navios que estão se movimentando, tá? Os que estão como bolinhas aí são navios parados e os vermelhos são os petroleiros. Vou mostrar para vocês o número de embarcações que está aqui, olha. Estima-se, com base nessa imagem, que haja entre 250 e 315 navios ao sul do Estreito de Hormuz, aguardando autorização para ir embarcar o petróleo lá. Estão paradinhos aí, porque não se arriscam a passar por essa barreira que foi construída pelo Irã, né? E que do outro lado, olha só como é que é a concentração, olha, no Golfo Pérsico tem 40 navios, no Golfo de Omã tem 55 lá mais próximo do local onde está o bloqueio, e no Mar da Arábia tem entre 180 e 220 navios nesse momento, tá bom? E navios parados ou fundeados lá seriam cerca de 45, né, que estão lá sem saber o que fazer. Se esperam a guerra acabar ou se sujeitam ao risco aí de um ataque do Irã e seguem viagem. Mas como se viu isso aí, em 12 dias de guerra, 13 navios petroleiros já foram atacados ali. A observação não recomenda, né, a tentativa de furar o bloqueio iraniano. E os alertas sobre minas e coisa parecida no Estreito de Hormuz, elas não se confirmaram ainda, tá? O que tem mesmo é ataque de drones que são capazes de incendiar navios. Rodrigo, tá ok aí, Alex? Vamos botar o Rodrigo Viana aqui, meu grande amigo e companheiro aqui do ICL, que traz uma matéria espetacular hoje. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Panunzio, acompanhando vocês desde cedinho aqui, desde as primeiras notícias, inclusive com o Alex trazendo o meu Corinthians, que perdeu em casa ontem para a tristeza do Anderson, que eu sei que está aí também, que é corintiano, que está aí na nossa equipe. Um abraço para ele, eu soube que ele teve umas questões aí, mas vai dar tudo certo. Vamos tocar. Tudo certo. O Rodrigo, agora eu fiquei impressionado com a sua matéria, viu? O Rodrigo ontem passou o dia inteiro investigando uma informação muito importante, tá? E essa informação muito importante está na página do nosso site hoje aqui, deixa eu achar aqui a matéria dele. Olha só, achei. Vamos lá, bota aí na tela para nós, por favor. Dono do Master, Daniel Vorcaro, patrocinou eventos da Globo em Nova York. Ao final disso aqui, vocês vão entender mais ou menos como é que é a relação entre o que você vê na televisão e o que você não vê no noticiário, tá? É isso que o Rodrigo vai mostrar para a gente aqui, descrevendo aqui a gênese das influências desse banqueiro que corrompeu meio mundo, tá? Corrompeu o ministro do Supremo, corrompeu o chefe de partido, corrompeu o presidente de Casa Legislativa, governador de estado, fez uma confusão no país e corrompeu também com relações insidiosas a chamada mídia corporativa ou mídia hegemônica, né, Rodrigo? Conta para nós o que você apurou, Rodrigo. É isso, Fábio. Olha, sempre que a Globo começa a entrar no modo operação, jornalismo de guerra, em véspera de eleição, a gente desconfia. E nas últimas semanas, o jornalismo de guerra da Globo se voltou contra o Supremo Tribunal Federal. Isso ficou muito claro. Ah, mas ministro do Supremo não pode ser cobrado se faz algo suspeito? Claro que pode. Agora, por que o caso Master foi transformado na Globo num escândalo só do Supremo? Isso aí é que me fez começar a procurar informações sobre as relações entre a Globo e o Daniel Vorcaro. E aí eu cheguei a esta informação, que foi publicada primeiro
pelo jornal Correio da Manhã, mas que nós trouxemos numa longa reportagem que está no site. Eu convido você a ler a reportagem que está aí no site. Por quê? Em 15 de maio de 2024, Fábio, e todas e todos que nos acompanham aqui, em 15 de maio de 2024, portanto, menos de 2 anos atrás, o jornal Valor Econômico, que é a bíblia das finanças dos empresários brasileiros, é aquele jornal que os empresários leem, e que pertence à família Marinho, pertence às organizações Globo. Esse jornal organizou um simpósio em Nova York. Levou todo mundo para lá. Todo mundo. Alex, os deixa eu ricos só pedir, brasileiros. desculpa, Rodrigo. Deixa eu pedir para o Alex botar aqui o slide que está aqui no meu computador, porque as pessoas vão entender isso com as ilustrações que a gente tem aqui. Põe para mim. Isso aí. É esse evento. É isso, Rodrigo? Olha aí, Fábio. Essa imagem que a gente vê aí na tela é uma captura de tela, assim, é um print, como a gente fala, né, do banner do evento num hotel de luxo em Nova York. Então você vê a marca Valor Econômico ali embaixo, Valor Summit, é o encontro Brasil USA. E aí levaram para lá empresários, políticos, governadores, né, jornalistas, embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, todo mundo para lá. E quem é que patrocina? Bom, tem vários patrocinadores do evento, várias empresas. Mas qual é o principal, o maior patrocinador do evento? O Master Banco Patrocinador. Master. O Master Patrocinador. Né? É o patrocínio master do evento. Repito, evento das organizações Globo em Nova York, pago em boa parte pelo Master. E, ao pagar, é claro que quem paga tem preferência. Já ouviu falar isso, né, Panunzio? Então, o que acontece? O Daniel Vorcaro fez a abertura do simpósio do jornal das organizações Globo em Nova York. A gente tem aí, Fábio, acho que você separou, o chefão, o diretor da editora Globo, chamado Frederic Cachard. É o que está à direita na imagem aí, que está no fundo da tela. O Frederic Cachard vai pro... Aí, ó. Esse é o Frederic Cachard, do lado direito. Ele é o chefe da editora Globo. Portanto, o Valor Econômico está ali também debaixo das atribuições dele. Ele sobe no palco para abrir o simpósio e aí faz uma fala chamando o Vorcaro para abrir o simpósio e tratando o Vorcaro como um amigo. Acho que a gente tem a transcrição aí, isso está na minha reportagem também. Vamos lá. Na matéria no Próximo site. slide, Alex. Olha aí. Ó, o que ele falou. Então, ele fala assim, com alegria, é muita alegria ter patrocinadores que a gente admira muito e que eu considero amigo. É que está aqui, para mim está tampando um pouco aqui, eu não estou conseguindo ver Quer que eu leia aqui para você, exatamente. Rodrigo? Por favor, eu quero. Bom, a gente tem a alegria de ter patrocinadores de empresas que a gente admira e que eu tenho o privilégio de ser amigo. Muito obrigado, Banco Master. Aí ele sorri e aponta para a plateia onde estava o então banqueiro, na figura do seu presidente, Daniel Vorcaro, que apresenta o seminário de hoje. Foi isso que ele disse. Então, Frederic Cachard, da editora Globo, chama o Vorcaro para o palco, dizendo que ele era um amigo e que ele tinha enorme prazer e era uma empresa que a Globo admirava. Aí, Fábio, o Vorcaro sobe para o palco. E o que ele faz? Primeiro ele passa um vídeo fazendo propaganda do Banco Master no evento da Globo. Ele sobe, ali a gente já tem a fotografia dele, do Vorcaro, no palco, falando para dezenas de pessoas no hotel de luxo em Nova York, como principal patrocinador do evento da Globo. E aí o Vorcaro fala algumas coisas. Primeiro agradece. Veja como é que ele se refere ao diretor da editora Globo. Fábio, se você puder ler aí a fala. Vou ler aqui para vocês, está aí, ó. Fiquei muito honrado com o convite do Fred, bastante amigo, né? O cara chama Frederico, tá? O Jornal Valor tem sido um baluarte para a nossa nação, Fred. O Valor tem sido uma referência e um norte para nós brasileiros com informação sempre precisa e isenta. Cumprimento ao Fred e toda a equipe que eu admiro bastante. Lauro, Maria Fernanda, Álvaro, Malu e todos os demais, pelos quais eu tenho uma admiração enorme. Então, aí é o Vorcaro se referindo ao diretor, é um dos principais executivos da Globo. Tem a família Marinho em cima e depois tem 3 ou 4 executivos. Esse é um deles. O Vorcaro tratava o Frederic Cachard como Fred. Você imagina o grau de intimidade que eles tinham. E aí, Fábio, o que me chama a atenção?
Ele falou ali como se ele fosse um sábio. O sábio, o empresário bem-sucedido, alguém que pode, inclusive, dar opiniões sobre a política, sobre as instituições brasileiras. Eu separei um outro trecho da fala do Vorcaro para os convidados da Globo lá em Nova York em 2024. Nós temos outro trecho aí na tela. Vamos lá, vou ler para vocês aqui. Tivemos crises institucionais, passamos por uma lava-jato, mas saímos disso tudo mais fortes. Se tem uma democracia que foi forjada a ferro e fogo, é a democracia brasileira. Acredito que a gente tem 3 poderes que são fortes, se complementam, se auditam, e é algo que a gente tem que bater no peito e se orgulhar. Nós temos, sim, segurança jurídica. Todo esse passado recente mostra o quão forte é a nossa democracia e o quanto a gente tem de segurança jurídica no nosso país. Isso é frase do Daniel Vorcaro? É isso? Caramba. Segurança. Ele estava falando quase como se fosse um advogado constitucionalista, sabe assim, num simpósio. Veja bem, o Brasil tem segurança jurídica, garante segurança jurídica. Bom, tem segurança jurídica para prender o Vorcaro, isso a gente viu que tem. E ele mostrava uma grande segurança jurídica, mas de outro nível, porque ele achava que tinha os 3 poderes na mão. Ele tinha certeza disso. E por que ele achava que ele tinha tanta segurança para poder fazer o que ele quisesse? Porque, Fábio, o que me ocorre assistindo isso tudo? Aliás, esse vídeo, eu não tirei isso de nenhuma transcrição. Eu transcrevi, assisti o vídeo. Esse simpósio, se você tiver curiosidade, está todo filmado. Está no canal do Valor Econômico e o jornal Correio da Manhã traz o vídeo na íntegra. São 5 horas de vídeo. Eu fui lá e assisti os trechos em que fala o Daniel Vorcaro. É um trecho pequeno até, em que ele fala. Mas o que acontece? O Banco Master colocou o selo dele no evento da Globo. Mas, na verdade, era a Globo que estava dando o selo de qualidade para o Vorcaro, dizendo assim, esse aqui é confiável para a elite brasileira. Podem comprar as coisas dele. Pode fazer negócio com o Vorcaro. A Globo deu o selo da Globo para o Vorcaro nesse evento em 2024 e me fez lembrar muito o que a Globo tinha feito com o Sérgio Moro na Lava Jato, né? Quando a Globo dá o título para ele, juiz que faz a diferença. Ele ganhou. A partir dali, o Moro falou, agora eu posso deitar e rolar, porque se eu tenho até o selo da Globo. Aí ele fez o que ele quis. O Vorcaro, ao patrocinar o evento, ao pagar, ao se sentir em casa ali no evento da Globo, chamando o diretor da Globo de Fred e sendo tratado como um amigo, ganhou o selo. E aí participou de jantares, levou gente para festas, fez o que quis nos anos seguintes. Por que isso tudo é importante? Porque a Globo, nas últimas semanas, se coloca como o tribunal de inquisição midiática que vai dizer, não, esse aqui se aproximou, recebeu o Vorcaro numa reunião, suspeito. O Lula recebeu o Vorcaro numa reunião, suspeitíssimo. Gente, a Globo recebeu o Vorcaro pagou as contas do evento, tratou como um amigo e está escondendo isso tudo? Então, é muito suspeita a posição da Globo nesse momento, movendo uma campanha para tentar direcionar tudo para o Supremo Tribunal Federal, sendo que esse é um escândalo que a gente sabe que tem outros nomes, daqui a pouco nós vamos chegar lá. Mas a relação entre o Vorcaro e esse editor aí da editora Globo, o Fred, que ele chama, que é o Frederic Cachard, era tão forte, Fábio, que eles chegaram a organizar juntos um camarote do carnaval. O Master patrocinou o camarote da editora Globo, a revista Quem, e do jornal Globo, lá na Sapucaí. Eu já tenho até a imagem dele aqui na minha tela para o pessoal ver. Aí, ó, tá aí. Entre 2022 e 2024, pelo menos, a gente apurou. Né? Com a parceria também com o Correio da Manhã, que eu gosto de citar aqui, que foi quem primeiro levantou essa matéria. E tem os artistas que iam para esses camarotes, usavam a camisa com o logotipo do Master, junto com o logotipo da Globo. Do Globo, né? Do jornal Globo. Acho que nós temos uma foto aqui, né? De uma das... Temos várias. Olha aí, eu acho que tem o detalhe que dá para ver bem Master ali embaixo. Olha aí, ó, Master, tá vendo? Banco Master. E em cima tá escrito O Globo e Quem? A camiseta do camarote da Globo no Carnaval paga pelo Daniel Vorcaro. Então as relações são muito próximas. Ele era um patrocinador da Globo. Aí a atriz, eu não tenho nada, a atriz foi lá convidada, não sabia o que estava acontecendo, né? Botou a camiseta, mas o problema não é a atriz, né? Só para a gente ter aqui, é a Nívia Maria, né? Essa que aparece aí. Mas aqui é só para a gente ter a imagem mostrando que realmente o Master patrocinou o Carnaval da Globo. Eles eram muito, muito próximos.
Frederic Cachar e Vorcaro. A tal ponto, Fábio, isso até é uma questão íntima e seria só da vida deles, não diz respeito a gente, mas os dois namoraram a mesma mulher. O Daniel Vorcaro e o editor da editora Globo. Namoraram a mesma mulher, a Monique. Aquela que, inclusive, o Vorcaro no chat do telefone chama de Alan do TI, que ele queria esconder o namoro. Né? Mas o Cachar, o Fred, também namorou essa mesma moça, Fábio. Agora, o universo feminino dele era uma coisa ridícula de pequena, né? Porque são sempre as mesmas mulheres alternando posições e parcerias aí. Não tem nada contra, não estamos falando de questão íntima, mas é incrível a coincidência, porque parece que são sempre os mesmos personagens orbitando os mesmos assuntos e as mesmas pessoas, né, Rodrigo? É um círculo. É a elite brasileira. Vorcaro e Globo, tudo a ver. Aliás, o Vorcaro tinha aquele grupo de zap que ele chamava de A Turma. Lembra? Ele, inclusive, aquele rapaz que morreu, né? Dizem que se matou. Aquilo era usado para ele articular ameaças, arapongagem, tudo chamava A Turma. E aí eu até escrevo isso. A Globo não estava no grupo da Turma, mas o Vorcaro estava na turma da Globo. A Globo não estava no grupo de zap A Turma, mas o Vorcaro, em 2024, estava na turma da Globo. Da editora Globo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Obviamente, porque esses são fatos que vão dando o contorno, mas tem algo incômodo. Quando a gente assiste ao noticiário da Globo, o Campos Neto não está lá, é uma figura praticamente ausente. Qual é a relação entre essas parcerias, digamos assim, entre Vorcaro e Globo e o sumiço do Campos Neto? Por que Campos Neto não aparece no material que tão inquisitivamente a Globo apresenta nos seus noticiários? A Globo, Globo News e tudo mais. Pois é. Então, o Campos Neto é uma ausência que grita. Por quê? Vamos lembrar aqui. Primeiro, o Campos Neto foi presidente do Banco Central. Foi debaixo da presidência dele, debaixo do nariz dele, que o Master se construiu como um império, que durou pouco, mas foi um império. Então, foi com a anuência do Campos Neto e com o carimbo de qualidade da Globo nesse evento lá de Nova York. Então, o Campos Neto permitiu que o Master existisse. Tanto que o Master só é liquidado quando o Campos Neto sai do Banco Central. E aí, a Globo e o Campos Neto têm uma afinidade ideológica, em primeiro lugar, né? Porque os dois defendem... Bom, primeiro que o avô do Campos Neto foi ministro da ditadura que ajudou a Globo, mas essa é uma afinidade mais histórica. Os dois defendem as pautas do neoliberalismo, privatização, reforma da Previdência para ferrar ainda mais os trabalhadores, abertura econômica, juros altos, né? E a tal da autonomia do Banco Central. Mas tem um fato, Fábio. Uma coisa não é assim, uma coisa é a afinidade ideológica. Depois que o Campos Neto saiu do Banco Central, permitindo que o Master existisse e aprontasse, para onde que foi o Campos Neto? Ele virou executivo do Nubank, um dos maiores bancos digitais do Brasil. Bom, pouca gente sabe, mas quem que é sócio do Nubank? Quem que se tornou sócio da Nubank nos últimos anos? A família Marinho. Você que está nos acompanhando talvez não saiba. O Nubank anuncia sem parar no Jornal Nacional, anunciou durante muito tempo, é o horário mais caro da televisão brasileira. A Globo foi comprando ações do Nubank, a família Marinho, com troca de publicidade. É um termo técnico aí que eles usam. Em vez de fazer aporte de capital, a Globo falou assim, eu viro sócia, como é que eu faço? Eu cedo para o Nubank horário e, em troca, o Nubank dá ações para a família Marinho. Então, a Globo, em 2023, 2024, foi comprando ações do Nubank. Não é um acionista principal, mas virou sócio. A família Marinho é sócia do Nubank. E o Campos Neto é executivo do Nubank. Então, na prática, o Campos Neto, de certa forma, é funcionário da família Marinho. É funcionário de uma empresa na qual a família Marinho tem sociedade. E aí a Globo protege, poupa, não traz o Campos Neto para o noticiário sobre o Banco Master. O Banco Master tem tudo a ver com o Campos Neto. Isso tudo está na minha matéria também. Se eu falei muito rápido aqui, Fábio, é um convite também para as pessoas irem lá olhar, ler a matéria, que é uma matéria bastante longa, mas que eu narro tudo isso. As ligações do Vorcaro com a Globo e como é que a Globo virou sócia do Nubank, o Campos Neto está dentro do Nubank e a Globo protege o bolsonarista Campos Neto, não traz o Campos Neto para o noticiário e tenta transformar o escândalo do
master num escândalo do STF, a tal ponto, Fábio, que ontem uma jornalista da Globo chegou a trazer a seguinte nota: olha, o Palácio do Planalto está preocupado e agora vai começar a querer incentivar que esse escândalo seja um escândalo do Campos Neto, porque o Lula está preocupado. Gente, não é o Lula que vai transformar no escândalo do Campos Neto, são os fatos. Esse Banco Master só existe, e esse Banco Master só quebrou, deixando esse rastro de destruição, porque o Campos Neto deixou como presidente do Banco Central. Tudo isso está na nossa matéria lá, contada, esse roteiro todo contado em detalhes, Fábio. Eu agradeço muito, Rodrigo, o convite que você recebeu para estar aqui comigo hoje tão cedo, já falando para as pessoas sobre isso. E a porta está aberta aqui para qualquer outra apuração que você tiver, tá bom, Rodrigo? Muito obrigado, viu? Muito bom, Fábio. Olha, acompanho sempre, eu acho excelente assim, esse horário da manhã, acompanho sempre você, o Kleber, o Luiz Costa Pinto, para mim foi um prazer estar aqui. Posso contar, eu acho que tem pouco tempo, mas uma última historinha relacionada bem rápido, claro. ao Master e à Globo. Esse executivo da editora Globo, chamado Frederic Cachard, Fred, foi ele que transformou em editor-chefe da revista Época o jornalista chamado Diego Skosteg, que é um lavajatista daqueles. E o Skosteg é o cara que está sendo acusado de receber 2 milhões de reais para publicar notícias favoráveis ao Vorcaro. Fred, amigo do Vorcaro. Fred nomeia o Skosteg na editora Época. Algum tempo depois, o Skosteg, no blog dele, publica matérias favoráveis ao Vorcaro, recebendo 2 milhões de reais, que ele diz, foi publicidade. Num blog desse tamanho, 2 milhões de reais, está mal explicado. A não ser que ele seja, assim, um fracasso de público e um sucesso master no departamento comercial do blog dele, Fábio. Eu queria entender como é que tanto dinheiro vai para as mãos de gente assim tão comprometida com esses esquemas, viu, Rodrigo? Porque para financiar o bom jornalismo é difícil, viu? Você precisa vender curso aqui como no ICL, é difícil, viu? Mas dinheiro para picareta, para pilantra, tem à vontade no mercado da informação aí, tá? Rodrigo, valeu, cara. Muito obrigado para você, viu? Vamos seguir aqui na nossa... Obrigado a você pelo convite, Fábio. E eu quero falar para vocês que hoje, no Urgente, obviamente, o Rodrigo vai tratar disso de novo lá com um suíte desse assunto que está no nosso site. Então, vai lá, icl.com, iclnoticias.com.br, a matéria dele está na capa. Rodrigo, valeu, obrigado, viu? Até mais. Tchau. Um abraço. Gente, eu queria falar da pesquisa Genial Quest, mas não vai dar tempo. Como essa pesquisa está comentada em todos os veículos de comunicação e vai ser objeto daqui a pouco no N1 também da análise dos nossos comentaristas, eu preciso mostrar para vocês algo super importante que também tem uma profunda relação conosco aqui do ICL, que foi uma denúncia muito séria, a denúncia do piloto Matozinho, né, que durante anos pilotava jatinhos de uma empresa de táxi aéreo, que era... da cúpula dos lavadores de dinheiro do PCC, tá? Tá aqui na tela para vocês, o Alex vai botar. Olha só, é uma matéria exclusiva só aqui, tá? Só no nosso portal. Então eu vou ler um trechinho dessa matéria aqui e depois vocês vão conferir no nosso portal. Beto Louco e o primo, né, esses próceres da lavagem de dinheiro do PCC, entregaram Antônio Rueda, presidente do União Brasil, presidente do partido político, como sócio da empresa de aéreo que servia aos barões da lavagem de dinheiro do PCC. Tá? Matéria da Alice Maciel e do Flávio VM Costa no nosso site. A dupla de empresários acusados de operar o esquema de lavagem de dinheiro que atendia ao PCC afirmou que o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, é dono de jatinhos operados pela Táxi Aéreo Piracicaba, a TAP. A informação faz parte do material entregue às autoridades por Roberto Augusto Leme, é o nome científico, né, do Beto Louco, e Mohamed Hussein Mourad, que é o primo, na proposta de delação premiada que foi enviada à Procuradoria-Geral da República e ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Eles são apontados como líderes de uma rede de lavagem de dinheiro por meio de fraudes fiscais no setor de combustíveis e uso de fundos de investimento da Faria Lima, deflagradas que foram pegas, né, nas operações Carbono Oculto, Tanque e Quasar. Ambos são considerados foragidos pela Justiça. Se pirulitaram. Conforme apurou o ICL Notícias, Beto Louco e primo informaram que Rueda se interessou pelo ramo de negócios depois que viajou diversas vezes nos jatinhos que pertenciam à dupla. O objetivo, além de gerar recursos, seria o de, adivinha?
dar carona para políticos, empresários e magistrados como estratégia do tráfico de influência. Quero só lembrar para você, né, que Dias Toffoli, segundo o próprio Matosinho, o piloto, também viajou nesses aviões, né? Foi de Brasília para Ourinhos e depois voltou de Ourinhos para Brasília. Ourinhos é o aeroporto mais próximo do Resort Taiaiá, que, sabe-se hoje, pertencia, pelo menos uma fração dele, ao próprio Dias Toffoli, tá? A matéria continua aqui dizendo que a Polícia Federal, no âmbito da Operação Tanque, também investiga o uso da empresa de táxi aéreo no esquema de lavagem de dinheiro da dupla. Rueda disse o seguinte: desconheço qualquer proposta de relação com esse conteúdo. Afirmo de forma categórica que essa informação, a meu respeito, é falsa. Nunca fui proprietário, direto ou indiretamente, de qualquer aeronave. Sigo absolutamente tranquilo e confiante quanto a qualquer apuração dos fatos. E também numa nota, a TAP, né, a empresa, que seria do Rueda, disse o seguinte: a informação não procede, a empresa realiza sua operação de forma totalmente irregular, tendo inclusive se colocado à disposição perante as autoridades que não a consideram investigada nos procedimentos existentes, né? E os advogados do Beto Louco e do Primo não quiseram se pronunciar a respeito. Então está feito aqui o estrago da imagem desse sujeito, passou da hora, né, de tirar Antônio Rueda da zona de conforto e junto com ele Ciro Nogueira, cliente dessa empresa também, como bem disse o Matosinho, porque os fatos que foram noticiados em primeira mão aqui pelo ICL começam a gerar consequências, né? E Primo e o seu comparsa querem dizer à polícia quem é que estava por trás dos negócios que eles mantinham, tá bom? Olha, tem uma outra informação aqui antes de terminar, nós temos mais uns minutinhos aqui, então vou mostrar para vocês. A Juliana Dalpiva está dizendo que o STF vai julgar até julho, né, aquela lei da anistia que está sendo questionada, inclusive já com uma opinião consolidada do ministro Flávio Dino, né, que pode tirar da condição em que se encontram hoje, de praticamente inimputáveis, aqueles que mataram, torturaram e esconderam cadáveres em nome do Estado brasileiro durante a ditadura militar. A matéria nos diz o seguinte: o STF vai julgar ainda neste semestre o limite da lei da anistia para decidir se os militares acusados de crimes permanentes, como ocultação de cadáver, poderão ou não ser anistiados. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo sobre os assassinatos de Rubens Paiva, pediu ao presidente do STF, Edson Fachin, uma data para o julgamento presencial do assunto. E o ministro Flávio Dino tinha dado o primeiro voto no julgamento para discutir esse limite da lei da anistia. Ele, que é relator da acusação contra o tenente-coronel Lício Augusto Ribeiro Maciel por crimes cometidos durante o combate na chamada guerrilha do Araguaia, votou por não conceder anistia a crimes permanentes como a ocultação de cadáver. É importantíssimo esse julgamento para tirar do armário os esqueletos que estão emparedados hoje nas instituições brasileiras, sabe? Isso desde 1979. Alguns desses criminosos, militares criminosos, foram promovidos ao longo da carreira, terminaram a vida como oficiais generais, tá? Oficiais generais. E as viúvas, as mulheres dos que já se foram, ganham até hoje uma pensão poupuda do Estado brasileiro, que gasta 25 bilhões por ano só com esse tipo de pagamento. Acabou o tempo, gente, sinto muito, tem muita notícia que ficou para trás hoje, mas graças a Deus vem aí o N1 para me redimir, tá bom? Antes de sair, reiterar aqui o convite para você, entre no nosso grupo do Zap Zap, tá? É só você vir aqui, olha, no icl.com.br/grupo, aí você encontra o link para fazer a sua inscrição e receber as notícias fresquinhas e bem apuradas do ICL, tá bom? Quero dar bom dia para você, muito obrigado pela sua audiência e dizer que agradeço duas vezes, né? Porque, olha, nós estamos aqui, ó, 23.550 telespectadores, você um deles, fazendo com que a gente ocupe o primeiro lugar no espectro da internet. Valeu, muito obrigado, até amanhã. Tchau. 60 anos depois do golpe civil-militar que nos levou ao abismo, o quanto ainda resta de ditadura em 2024, no futuro imediato do Brasil? Quanto temos ainda que lutar? É porque essa articulação golpista repetiu-se na era Bolsonaro, com a diferença de que o golpe fracassou. Esse temor do comunismo é utilizado até hoje, é o mesmo método, é a mesma coisa, manipula a sociedade, informações. A história ensina que, sem memória, não há futuro.
acho que a evocação da memória, princípios que representavam aqueles grupos em 64, permanecem muito vivos, né? Deus, pátria, família e liberdade, né? São, inclusive, lemas declaradamente de extrema-direita.